Boa noite, queridos alunos. É com grande alegria que retornamos às nossas aulas, grato pelas orações, pelas mensagens animadoras, e que Deus abençoe a vida de vocês e continue orando por nós, orando por nossa saúde, pelos demais professores, pelos alunos do nosso Instituto Bíblico. Que Deus esteja nos abençoando e nos capacitando para a sua obra. Que Deus esteja de fato cuidando de cada um dos nossos muito queridos alunos e professores desse projeto. Bom, vamos iniciar nossa aula. Hoje é a quinta aula de Panorama Doutrinário. O nosso tema, o arrependimento, e o nosso texto inicial, Atos capítulo 26, versículos 17 a 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 17 a 20, onde está escrito: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Que Deus aplique o texto lido em nosso coração, mente e vida, e que seja para nós um encorajamento a pregarmos o Evangelho de Cristo, a falarmos da mensagem santa, a falarmos daquele que é capaz de converter o indivíduo do poder das trevas à luz. Esse texto de Atos 26, versículos 17 a 20, mostra-nos o que é o arrependimento. Mostra-nos o que é o arrependimento. É muito importante a gente entender, é importante que o nosso aluno entenda o que é arrependimento. É verdade que há muitos conceitos pragmáticos, e os conceitos pragmáticos eles são extremamente problemáticos, porque faz com que haja uma aplicação errônea da verdade, faz com que haja uma aplicação errônea do Evangelho. É importante destacarmos que o arrependimento bíblico, o arrependimento verdadeiro, faz com que o homem converta-se do reino do diabo a filho de Deus, deixe as trevas e venha para a luz. Esse é o fato. É uma mudança de direção eterna. Não tem absolutamente nada a ver com emoção, não é algo fabricado por homens, não devemos ir nesse caminho. O pragmatismo teológico tem feito com que arrependimento seja um elo para um show de desespero e de horrores, onde as pessoas querem tocar a emoção do pecador e não a razão. As pessoas querem resultados imediatos, e resultados esses que promovem adesão a grupos religiosos e não salvação. Então nós estamos falando, amados alunos, de algo muito sério, de algo muito importante, que é o bíblico arrependimento, que é o abrir os olhos do pecador para que o mesmo saia do seu status
de condenado ao inferno, que ele deixe o poder de Satanás e venha até Cristo como o único e todo suficiente Salvador, recebendo assim a remissão dos pecados. Então vamos olhar para arrependimento como uma mudança de endereço eterno. O indivíduo está indo para o inferno, e por meio do Evangelho Santo e Eterno de Cristo Jesus, ele dá meia volta nesse caminho do inferno e torna-se para Deus. Vamos olhar para arrependimento como o começo do começo, a base da base, o alicerce do alicerce, o essencial do essencial. Vejamos o que nos diz a Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, por favor, vamos até Mateus capítulo 21 e nós vamos ler o versículo 32, onde está escrito: porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. A necessidade do arrependimento. Aqueles a quem Jesus falava desprezaram a mensagem do caminho da justiça, desprezaram a mensagem do Evangelho proferida por João. Lembrando que João é o princípio do Evangelho de Cristo Jesus. Você pode ler posteriormente Marcos capítulo 1, que você vai ver esta verdade. Negligenciaram a pregação do Evangelho por meio de João e não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Porque, meus amados, não há a menor perspectiva nem possibilidade de salvação sem arrependimento. Vamos olhar um outro texto que fala de arrependimento nos Evangelhos, desta vez em Lucas, capítulo 13, versículos 2 a 5. Lucas, capítulo 13, versículos 2 a 5, onde está escrito: e respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não há salvação sem arrependimento. Não há, repito, salvação sem arrependimento. E, por consequente, não há pregação do Evangelho negando a indispensabilidade do arrependimento. O arrependimento é indispensável para que haja salvação. Lembrando, enfatizando, repetindo, não confunda arrependimento bíblico com sentimentalismo, nem o show de horrores produzido pelos pragmáticos, ok? Não confunda de maneira nenhuma. Então vamos ver, primeiramente, arrependimento não é autorreforma, a mera e inútil tentativa de, pelo poder e esforço próprio, se virar uma página da vida. Isso não é arrependimento. Não confunda. 2. Não é o mero remorso, o ato de meramente se lamentar,
o fruto e as consequências do crime que se cometeu, mas não a sua raiz, o crime em si mesmo. Nós vamos dar aqui 2 exemplos de remorso, 2 exemplos, inclusive, bíblicos. Hebreus capítulo 12, versículo 17. Hebreus 12, 17, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 17. Diz o seguinte: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nós estamos falando de, alguém lembra? Esaú. Ele quis a herança, porém não achou lugar de arrependimento. Porém, se ele estivesse diante de um pregador pragmático, esse se arrependeu. Por quê? Porque ele buscou em lágrimas. O homem estava chorando, mas não houve arrependimento, houve mero remorso. Vocês estão percebendo a diferença? Aqui nós temos um pecador que está tendo um mero remorso e que está buscando em lágrimas, ao toque humano, aparentemente, arrependimento. Pragmaticamente, arrependimento. Mas Deus não o aceitou. Percebam? Por que Deus não o aceitou? Porque não houve arrependimento. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, nós vamos até Mateus capítulo 27, versículo 3. Mateus 27, 3. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 3. Diz assim: e então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Aparentemente arrependimento, ele devolveu o dinheiro, mas não se arrependeu pelo crime cometido, pela essência do pecado. Resultado, não foi recebido o tal falso arrependimento. Terceiro ponto aqui ainda, terceira coisa, não é penitência. A tentativa de se compensar os pecados através de boas obras e até mesmo de sofrimento e de autopunição. Poxa vida, eu pequei, então eu vou compensar, eu vou fazer mais obras. Isso não é arrependimento, não é penitência, é tentativa de se compensar. Não é, eu vou corromper Deus, eu vou subornar Deus. Não é. Portanto, fica claro que o homem é incapaz de por si só produzir algo parecido com arrependimento. Eu não digo nem arrependimento, parecido. O homem pode chorar, o homem pode se emocionar, mas isso não é arrependimento. Agora, o que me deixa indignado é que os falsos pregadores, os pregadores do outro evangelho, se aproveitam desta lacuna e exploram as pessoas com esse pseudo arrependimento. Obviamente que aqueles que estão estudando conosco, alguns já são pregadores, outros são aspirantes a pregadores, e eu oro todos os dias que dentre esses que estão estudando conosco saiam pastores, saiam professores de escola dominical, saiam professoras de escola dominical para as crianças, mestras no ensinar a outras mulheres, certo? Mas tem uma esperança que alguns dentre os nossos alunos possam vir a ser pastores, pregadores da palavra de Deus, plantadores de igrejas. E aí fica aqui a exortação:
Nada que venha do pragmatismo deve ser utilizado dentro de uma igreja batista fundamentalista. Não podemos buscar no meio contrário às Escrituras algo a ser utilizado por nós. O pastor Miguel, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Campina Grande, tem uma expressão interessante: não desenvolva o dom da girafa. O que é o dom da girafa no conceito do pastor Miguel? É você levar o pescoço, aproveitar do pescoço da girafa grandão e observar o que está acontecendo lá no meio do erro e trazer para dentro da igreja de Cristo. Não, certo? Chororô, emocionalismo, a neurolinguística, truques psicológicos não servem para batistas, não servem para fundamentalistas. Deixa isso tudo lá no meio que lhe é próprio, no meio daqueles que pregam outro evangelho, por isso já são declarados, segundo as Escrituras, anátemas. Ok? Vamos ver agora. Arrependimento é uma mudança sincera, profunda, radical, real, operada por Deus, não por desejo, iniciativa ou pressão humana, em 3 áreas conjuntas. Repetindo, arrependimento é uma mudança sincera, profunda, radical, real, operada por Deus, não por desejo, iniciativa ou pressão humana, em 3 áreas conjuntas. Vamos lá. Primeira área, intelectual. Intelectualmente, tremenda, sobrenatural, real mudança de pensamento no ponto de vista do pecador. Então, uma mudança radical do ponto de vista do pecador. Dando só um exemplo deste pecador que vos fala. Quando eu não cria em Jesus, eu miseravelmente acreditava que poderia ter esperança de salvação, porque eu achava que as minhas obras boas, elas eram melhores do que as minhas obras ruins. E eu achava que seriam postas na balança e o lado bom pesaria mais e Deus deixaria por isso que eu entrasse no céu. Eu tive de me arrepender desta iniquidade, desse modo sujo, imundo de pensar, contrário à natureza do Evangelho. Vamos ver alguns textos. Mateus capítulo 21, versículo 29. Diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Houve uma mudança profunda. Aqui nós temos uma situação prática, a qual serve para exemplificar essa mudança. Eu não quero ir. Arrependendo-se, foi. Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui nós estamos falando do filho pródigo. O homem pecou contra o céu, pecou contra o pai, mas arrependido, voltou-se até onde estava o seu pai. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Capítulo 18, versículo 13. Dito está: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O arrependimento põe o pecador aos pés do Senhor. O orgulho, a soberba, toda a miséria do pecador cai aos pés do Senhor. Isso é uma mudança profunda e dentro do intelectual
do indivíduo. E Atos capítulo 2, versículo 36, Atos capítulo 2, versículo 36 a 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 38. Dito está: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Compungiram-se, entregaram-se a Jesus. Não é algo fabricado por ser humano, é algo operado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus esteja aplicando esses textos em nosso coração, mente e vida, para entendermos que o bíblico arrependimento é uma operação de Deus no coração do homem. Amém? Bom, o homem que recebe a bênção, o dom do arrependimento, ele muda o seu parecer em relação a si mesmo, passa a reconhecer-se abominável, perdido, sem desculpa, o pior, o mais desgraçado e condenado pecador. E o que é pior, sem nenhuma defesa, sem nenhum poder contra a sua natureza pecaminosa, este reconhecidamente é o conhecimento do pecado. Bom, o homem, quando passa pelo arrependimento, primeiramente, ele muda seu ponto de vista, seu parecer a respeito de si mesmo. Não é chororô, não é emoção, é mudança profunda de compreensão, de entendimento dos fatos. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O homem arrependido, ele entende-se miseravelmente pecador, sem alternativa, sem esperança, condenado, indo para dentro do inferno. Salmos, livro de Salmos 51, versículo 3. Resultado do verdadeiro e bíblico arrependimento: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Acabou a glória do homem, acabou o orgulho, acabou a soberba, acabou o pensar que é capaz. Não tem lugar para tais coisas naqueles que receberam o bíblico arrependimento. Leiam em casa Lucas 15, 17 e 18. Bom, o homem muda também em relação ao seu pecado. O homem muda o seu ponto de vista em relação ao seu pecado. Este passa a ser reconhecido com culpa indesculpavelmente terrível e pessoal, ok? Pessoal. Lembrando sempre que a natureza humana quer colocar sempre o erro na coletividade, mas o homem que está arrependido do seu pecado, ele entende-se como indesculpável pecador. Vamos ler no livro do Salmo 51, versículo 1 a 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti,
contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O homem arrependido reconhece que é miseravelmente pecador. Ele apela para a misericórdia de Deus. O homem não arrependido é soberbo, igual o Anísio Gomes antes da sua conversão a Cristo. No julgamento, as minhas obras boas, elas serão maiores, o volume é maior, a minha bondade será maior do que a minha maldade. Eu sou pecador, mas eu tenho feito coisas boas. Veja a maldade do homem pecador, quando tocado pelo arrependimento, entende que não há bondade no homem. Bom, o homem muda também em relação à revelação divina. Vimos aqui já uma mudança sobre si mesmo, uma mudança sobre o seu pecado e uma mudança de pensamento em relação à revelação divina. A revelação divina completa através da palavra de Deus, passa a crer, a aceitar e obedecer toda a revelação de todo o coração. João capítulo 17, versículo 17. O homem que passa pelo arrependimento verdadeiro, vindo do céu, vindo de Deus, ele crê em cada palavra das Escrituras. A Bíblia diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Alguém que passou pelo arrependimento bíblico, é alguém que acredita na palavra de Deus, que crê na Bíblia, e crê em cada palavra, em cada letra, em cada ponto, em cada acento da palavra de Deus. A Bíblia é a verdade, ponto. E ele muda também em relação ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo passa a ser crido e obedecido como o único e todo suficiente Salvador. Atos capítulo 2, nós já lemos, nós vamos reler. Atos capítulo 2, versículos 37 a 40. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a todos os que estão, a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Há uma mudança de pensamento em relação ao Senhor Jesus. O homem passa a crer. Esses fatos aqui citados, ele ocorre na cabeça, ocorre na parte intelectual do ser humano, ok? São mudanças profundas, radicais, que acontecem na cabeça, na parte intelectual, na parte pensante do ser humano. Bom, essa mudança de vida toca, obviamente, também as emoções, mas absolutamente nada com o show de horrores promovido pelo pragmatismo, certo? Uma mudança no que diz respeito às emoções, tremenda, sobrenatural, real no coração.
um real e profundo entristecer-se. O homem entristece. O homem entristece por causa do pecado. Vamos ver 2 aos Coríntios, capítulo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O arrependimento verdadeiro toca a emoção do indivíduo, toca a emoção do homem, toca a emoção do homem. Nós vemos esse toque ainda na emoção em Salmos, livro de Salmos, capítulo 38. Salmos 38, versículo 18 diz: porque eu declarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. O pecado traz essa aflição no coração, certo? O pecado promove essa aflição no coração. Bom, se o verdadeiro arrependimento toca a emoção no que diz respeito à acusação, é verdade também que ele vai gerar um outro sentimento de rejeição, de ódio ao pecado. Ainda no livro de Salmos 97, Salmos 97, versículo 10. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal, Ele guarda as almas dos seus santos, Ele os livra das mãos dos iníquos. Então, emocionalmente, o homem passa a odiar o mal, passa a ser contrário ao mal. O mal que antes era o prazer, passa a ser agora odiado por aqueles que são verdadeiramente tocados por Deus, levados ao bíblico arrependimento. Feito isso, odiando o mal, quando você odeia o mal, obviamente que você anela o bem, o perdão, a libertação do pecado. Salmos 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Essas coisas ocorrem dentro das emoções. Porém, repito, quantas vezes necessário for, isso está longe do show de horrores promovido pelo pragmatismo teológico. E isso deve ficar bem... O show de horrores do pragmatismo teológico deve ficar bem distante da vida de um pregador batista fundamentalista. Bom, tocou a razão, tocou a emoção, obviamente vai tocar o quê? A vontade, é a terceira área, certo? Primeira área, o intelecto, segunda área, a emoção, e a terceira área, a vontade. Volitivamente, tremenda, sobrenatural, real mudança na vontade e nos propósitos, firmemente deliberado, tomar a direção oposta ao pecado, submeter-se e obedecer à revelação de Deus, a qual já tem recebido, e ao Senhor Jesus Cristo. Não vamos ler o texto de Lucas, vamos para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Os textos que nós não estamos lendo aqui, você tem o texto escrito na íntegra já no Google Sala de Aula. Você, obviamente, ao estudar o texto, vai ler e refletir
pensar sobre o mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aquela igreja de Cristo, portanto local, portanto bíblica, e se bíblica, batista, ela servia a Cristo. Ela, antes, a vontade delas estava presa aos ídolos. Aquelas pessoas que foram ali salvas tinham a sua vontade presa aos ídolos. Porém, foram convertidas a Deus e aí passaram a servir de livre vontade, voluntariamente a Deus, para a honra e glória tão somente dele. E o nosso próximo texto, Romanos capítulo 2, versículo 4, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. E aí é mais uma questão que envolve a vontade. O homem arrependido quer servir a Deus, quer andar nos caminhos santos e perfeitos do nosso bom Deus. Deve-se perceber que aqui dissemos pecado, e é necessário entender pecado, a natureza pecaminosa do homem, e não meramente alguns, muitos, todos os pecados, os incontáveis, terríveis frutos daquela natureza. O verdadeiro arrependimento envolve o profundo e sobrenatural ódio e desejo e decisão de abandonar total e definitivamente a natureza pecaminosa, e em particular sua rebelião, insubmissão à revelação divina que já tem recebido, seja a revelação incompleta através da sua consciência, seu interior, da observação da criação, seu exterior, seja a revelação completa e perfeita através da palavra escrita de Deus. Rebelião e insubmissão a Jesus Cristo como Deus, Salvador, Senhor. Veja o que é esta convicção de rebelião e veja quem atrás. Evangelho de João, capítulo 14. A única pessoa que é capaz de promover no homem o entendimento que ele vive em rebelião contra Deus, a único que é capaz de demonstrar tal convicção de que o homem pecador é de fato um rebelde, é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Leamos então. E se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse: aliás, estou lendo o texto errado aqui, só um minutinho. 16, Evangelho de João 16. Evangelho de João, capítulo 16. Onde vocês têm aí 14, um erro de digitação nosso, coloque 16, por favor. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, é aquele que tem o poder dado por Deus para nos trazer do reino das trevas de Satanás para o reino de Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus, é capaz de operar este grande milagre na vida do pecador. A palavra de Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para quebrar o nosso coração de pedra e introduzir em seu lugar um coração de carne, para assim servirmos ao Senhor. Ok? Vamos agora ao fundamento de nossa lição. O fundamento da nossa lição. Arrependimento real sempre se expressa na confissão do pecado, confissão a Deus. Em última instância, todo o pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Toda vez que nós pecamos contra Deus. O pecado é contra Deus. Vamos abrir em 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1. Dito está da seguinte maneira: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero aqui lembrar que quando Adão foi confrontado por Deus, ele disse: a mulher que tu me destes. Desculpa. Ausência de arrependimento. O arrependimento lídimo faz com que entendamos que a culpa é nossa, entendamos que o pecado é nosso, e entendamos que pecamos contra o céu, que pecamos contra Deus. Não esqueça isso. Essa verdade, ela é de extremada utilidade para nós que cremos, e ela, sendo aplicada primeiramente a nós que cremos, será de fácil transmissão quando estivermos exercendo o trabalho para o qual fomos chamados, de levar o Evangelho a toda criatura, de falarmos de Cristo, de mostrarmos Cristo. Então, quando há arrependimento, não há desculpa, a confissão de pecado. Deixando para casa alguns textos: Salmos 32, 5, 7, Salmos 38, 18, Salmos 51, 3 e Lucas 15, 21 e 18, 13. Os alunos possam ler e entender cada um desses textos dentro desta máxima de que, quando há arrependimento, há confissão de pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Confessamos pecado a Deus. Bom, mas há também pecados que devem ser confessados ao próximo. Vamos até Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seu efeito.
Tem muita gente que diz: pastor, eu estou orando, eu tenho orado tanto, mas eu sinto que a minha oração, às vezes não é uma questão de orar tão somente. Às vezes você é um crente, você é um salvo, e como um crente salvo, obviamente você passou pelo trabalho de Deus na sua vida de arrependimento, você é salvo, você arrependeu-se, creu em Jesus como Salvador pessoal, a sua vida mudou de direção, ia para o inferno, agora está indo para o céu. Ninguém tem como lhe tirar do céu. Você está dentro das mãos de Jesus, dentro das mãos do Pai. A salvação, ela é perfeita e ela é imperdível, mas na sua relação com os amados irmãos em Cristo Jesus existe a perspectiva de confissão de pecado. Se eu pequei contra ti, eu tenho que ir até onde estava você e dizer: olha, meu irmão, eu quero pedir perdão, pois pequei contra ti. Então, há na Bíblia, certo? Alguém que é verdadeiramente arrependido, ele não diz frases absurdas e estranhas como: eu perdoo, mas eu não esqueço. Ele confessa a sua culpa e procura a restauração do mal. Vamos ver também Lucas 19, 8. Lucas capítulo 19, 8. Onde dito está da seguinte maneira, versículos 8 e 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aqui nós temos um caso típico de arrependimento. Zaqueu confessa primeiramente a Deus o seu pecado, e Zaqueu está disposto a corrigir todo e qualquer tipo de problema que tenha ocorrido dentre ele para com os outros. Muitas vezes as pessoas dizem que Zaqueu era ladrão. O problema de Zaqueu com o povo era o fato de Zaqueu ser um publicano, certo? Eu fico pensando, ele arrependeu-se, creu em Jesus, decreta que doará aos pobres metade dos seus bens e que vai restituir quadruplicadamente se ele tocou naquilo que não lhe pertencia. Aí eu fico pensando aqui, como seria essa conta? Se os bens de Zaqueu, eles vieram da ilegitimidade, ele já está dando metade, eu ainda queria arrumar recursos para devolver 4 vezes aquilo que ele tinha tirado ilegitimamente. Então, atenção para não colocar um pecado a mais na vida de um pecador já arrependido e contristado, ok? É bom estudar o contexto para não repetir aquilo que vem sendo dito pelos doutrinadores de viés romano, adentrando por meio de suas filhas protestantes e estendidas por meio do pentecostalismo e muitas vezes tocando alguma igreja batista, certo? Olha o texto, olha sempre o texto e entenda sempre o texto de uma perspectiva literal, ok? Sempre a literalidade é o caminho mais confiável, ok? Então, a confissão ao próximo deve ser exatamente tão pública quanto a ofensa, nem mais nem menos. E se houver a menor sombra de possibilidade, deve ser feita a restauração para a honra e glória tão somente de Deus. É o exemplo que nós temos aqui em relação a Zaqueu. Além disso, da confissão a Deus e ao próximo, há uma firme aspiração com decisão de abandonar o pecado. Confesso a Deus,
Confissão a Deus, confissão ao próximo e uma decisão pessoal de abandono do pecado. São frutos do arrependimento. Quando lá no texto inicial Paulo deixa essa preciosidade, como na mensagem de João, produzir frutos dignos de arrependimento, esses são frutos de arrependimento. Nós estamos mostrando aqui que o verdadeiro arrependimento, ele não é uma expressão de choro, ele não é uma expressão de desespero, ele é uma mudança profunda de vida. Na firme aspiração com decisão de abandonar o pecado. Veja Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Dito está: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Esse é um texto magnífico em relação a esse ponto que cá estamos tocando, certo? Quem encobrir as transgressões não é característica de arrependimento, é de hipocrisia. Confessar e deixar, sim, característica de arrependimento para a honra e glória de Deus. Vamos ver Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o ato de deixar, o arrependimento envolve esse deixar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixa, certo? Se há arrependimento, se há conversão, há também esse deixar. E Atos 26, 18. Atos 26, 18. Fiz menção desse texto agora há pouco, mas vamos ler mais uma vez. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que Deus esteja aplicando em nosso coração tal verdade para a honra e glória de Deus. Verdade é também, meus queridos, que não temos que alcançar a perfeita impecabilidade, que é inalcançável nesta vida, mas devemos odiar o pecado de toda a mente, coração, decisão, aspirar a abandoná-lo, vencê-lo, desejar servir a Deus e não ao pecado. Amém? Bom, e o destaque da nossa lição: meios que levam ao arrependimento. Como é que alguém pode chegar ao arrependimento? Como é que alguém pode chegar até ao bíblico arrependimento para a honra e glória do nosso Deus? Vamos observar agora, no destaque da lição, quem pode operar esse grande milagre na vida do pecador. E aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver, visto pelo lado de Deus e também visto pelo lado do homem, ok? O arrependimento bíblico, ele ocorre pela intervenção de Deus, mas ele ocorre também no homem, ok? Visto pelo lado divino, o arrependimento é otorgado só e totalmente por Deus. Como é dado o arrependimento? Só e totalmente por Deus. Como alguém chega ao arrependimento? O arrependimento é otorgado só e totalmente por Deus. Vamos ver alguns textos da Bíblia. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Atos 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quem deu o arrependimento? Deus.
Quem deu o arrependimento? Deus. Quem dá o arrependimento? Deus, para a honra e glória, então, somente dele. Atos, capítulo 5, versículo 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. O Deus de nosso pai ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Quem dá a Israel o arrependimento? Deus. O arrependimento é sempre otorgado do ponto de vista divino pelo próprio Deus. E Atos capítulo 3, versículo 26, Atos 3, 26, diz o seguinte: ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Quem aparta das maldades? Deus. É Deus quem opera o arrependimento para a honra e glória tão somente dele. 2 Timóteo, capítulo 2, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículos 25, versículo 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quem dá o arrependimento? Deus. Então, do ponto de vista de Deus, somente Deus otorga arrependimento. Bom, visto pelo lado humano, arrependimento é realizado através de meios, ou seja, Deus tem os meios que Ele usa para salvar o miserável pecador. O ministério da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Deus usa a pregação para que haja salvação. Deus usa a pregação para que haja a salvação. Vamos ler Lucas 16. Lucas 16. Versículos 29 a 31. Disse-lhe a Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Então Deus usa a pregação da palavra. Nesse contexto, Abraão diz: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lembrando que quando Jesus quando Jesus remete-se à palavra de Deus em João 17, ele remete-se exatamente a Moisés e aos profetas, a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículos 27 não, rapaz. Versículo 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? A pregação da palavra
a pregação da palavra. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, do ponto de vista do homem, Deus salva por meio da pregação da sua santa palavra. Vejam em casa também, certo, alguns outros textos citados na apostila para a honra e glória de Deus. E agora vamos ver Mateus capítulo 12, versículo 41, que Deus usa particularmente a pregação do santo e eterno Evangelho. Mateus capítulo 12, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Os ninivitas se arrependeram por quê? Por causa da pregação de Jonas. Então Deus usa a pregação. Ainda nos Evangelhos, Lucas 24. Versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome se pregasse. Então Deus usa a pregação para que haja arrependimento. E por último, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. 2 Timóteo 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, do ponto de vista de Deus, somente Deus dá arrependimento. Do ponto de vista do homem, Deus dará esse arrependimento usando a pregação da palavra, usando a sua palavra, a palavra de Deus. Portanto, o arrependimento é Deus que dá, e os instrumentos que Deus usa, a sua palavra e a pregação da sua palavra. Nenhuma fantasia dá arrependimento, certo? Alguém recebe uma bênção na vida, isso não dá arrependimento. Deus opera um milagre na vida de alguém, isso não dá arrependimento. O arrependimento é dado por Deus, e o arrependimento é produzido por causa da pregação da palavra santa do nosso Deus. Que Deus abençoe os nossos alunos. Na próxima segunda-feira estaremos continuando com a nossa aula, a nossa disciplina, Panorama Doutrinário para a honra e glória do nosso Deus. Lembrando aos nossos alunos que temos lá um exercício. Por favor, responda o exercício. A nossa disciplina, ela é um conjunto de 16 aulas. A cada 4 aulas nós lançamos um exercício. Cada exercício desse tem peso 2,5, totalizando então 10 pontos. Os outros pontos virão de uma prova escrita que será feita no final da disciplina. Porém, se você não tem a pontuação advinda dos exercícios, a sua situação fica um pouco complicada. Então, os exercícios são simples, são fáceis, são objetivos. Lendo a apostila, você responde com facilidade. Vendo a aula, você responde com facilidade. Então, responde e envia lá por meio da plataforma Google Sala de Aula, para que ao final da disciplina você tenha lá os seus 10 pontos garantidos, certo? Os alunos que já enviaram, eu já
corrigir, já desenvolvi os exercícios e faltam alguns. Nós estamos dando um prazozinho, temos uma esticadozinha na corda para que todos possam fazer e nos enviar. Deus abençoe a todos os nossos alunos, um grande abraço e vamos adiante para a glória de Deus.